Bora lá, então. Vamos falar sobre a audição. Claro que agora, como vocês já estão acostumados, né? É o Hugo dando de meio biólogo, né? Fisiologista, tal. Mas eu vou, claro, focar na parte física disso, né? Então, quando a gente está falando de audição, a gente tem que falar do nosso aparelho auditivo. Figuras do Duran estão muito boas, né? Bem detalhadinhas, né? Então, eu vou usar elas para conversar com vocês. Então, o sistema, ele é relativamente complexo, né? Vocês já devem ter tido isso na parte de fisiologia, né? Então, aqui a gente tem o nosso ouvido como um todo, ele se divide, né, em algumas partes, né? Na verdade, em 3 partes, a gente tem o ouvido externo, o médio, né? E o interno, tá? Né? Então, aqui a gente tem a nossa cavidade, né? Que, em geral, tem aí em torno de... Varia, claro, que de pessoa para pessoa, mas o tamanho disso daqui é em torno aí de 2,5 centímetros, né? Esse é o canal auditivo, que é o que a gente vê, essa da parte externa, né? Aqui na parte interna, né? E a gente tem, então, quem está dividindo aqui, né? Quem separa, tá pequenininho aqui, ó, né? Esse camarada que está aqui é o tímpano. Então, a gente tem o tímpano, tá aqui desenhado à fora, né? Tem o tímpano aqui é o canal externo. E aqui a gente tem, né, algumas estruturas ósseas, né? São os famosos, né, ossinhos, né? O martelo e a bigorna, né? É por causa do formato deles, eles recebem esse nome, né? Que vão estar ligados aqui, né? A outras membranas, né? A bigorna se liga aqui à janela oval, né? Embaixo tem outra janela, outra membrana, que é a chamada janela redonda, né? E aqui tem a cóclea, né? Que, na verdade, né, são 3 tubos, 3 canais, né, enrolados. E ali dentro da cóclea, né, é que a gente tem, né, os nossos transdutores, né? O que é um transdutor? É um cara que, em eletrônica, né, na parte de engenharia, é o cara que transforma, por exemplo, no caso, né, um sinal mecânico em um sinal elétrico. No caso aqui, a gente vai transformar uma onda mecânica, um pulso mecânico, em um pulso elétrico no neurônio. Então, por isso que ele recebe um nome técnico e muito apropriado de o transdutor, né, acústico elétrico, tá? E, claro, né, ligado a esses sistemas aqui, a gente tem, né, o nosso sistema nervoso, né? Você tem neurônios ligados a essas células que vão fazer né, a transdução para a gente. Já a gente vai falar com detalhes a respeito disso, tá? Vocês têm curso que esmiuça isso aí, eu tenho absoluta certeza, né? Aí eu esqueci de falar de um assim menorzinho que tem aqui na pontinha aqui, que é o estribo, né? Bom, então a gente pode simplificar, né, esse cara todo aqui, né, a partir, né, de um desenho. Vou pegar. A palavra, né? Então, o que que a gente tem aqui? Então, a gente tem um canal auditivo, simplificado para a gente entender direitinho, né? A gente tem aqui os ossinhos, né? O martelo, a bigorna e o estribo, né? Ligados aqui a 2 membranas, né? A janela oval, a parte de cima. Vou falar física desse sistema aqui. Por que que a gente tem esses caras que estão aqui?
E aqui, né, então essa região pós, né, janela oval, né, ela é cheia de fluidos, um fluido muito similar ao meio intra e extracelular, né, rico em sódio de um lado e rico de potássio do outro lado, né. E aí aqui a gente tem três galerias que eu vou colocar para vocês aqui a pouquinho, galeria superior da cóclea, né, galeria inferior da cóclea, e aqui no final da cóclea recebe um nome, nossa, eu nunca guardei esse trem, né? É helicotrema, lá no final. Né? Então, lá no final, a gente, vou até escrever aqui, aqui no finalzinho a gente tem o que a gente chama de helicotrema. Cara, é muito nome, né? Aqui no finalzinho. Beleza? Tem aqui, claro, aqui, olha legal esse trem aqui, né? O tubo de Eustáquio. O tubo de Eustáquio é esse negócio que a gente faz assim, quando está subindo o morro, subindo, né? Que permite com que a gente equalize a pressão de fora no canal auditivo com a cavidade interna aqui para o lado esquerdo e para o lado direito do meu tímpano, né? Certo? Então, o que que na verdade a gente tem aqui? Então, vamos falar um pouco dessa física aqui, tá bom? Os ossinhos, eles, na verdade, eles funcionam como uma alavanca, tá? O que que é uma alavanca? Alavanca é a gangorra. Vamos falar um pouquinho da... Deixa eu fixar. O que que é uma gangorra? Vamos colocar um desenho aqui. Vamos pensar que a gente tem uma gangorra. E aqui eu vou... Aqui é o chão. Essas distâncias aqui são diferentes. Esse é o meu ponto de apoio. Aqui vem aqui. Joia? Aí o que eu quero fazer, na verdade? Eu quero colocar, né, um objeto aqui, uma certa massa, portanto, ele vai estar aplicando aqui uma força, que é a força-peso, que é a força gravitacional, que é a massa dele, em vez da aceleração da gravidade. Aí eu pergunto para vocês, né? Vou chamar esse cara aqui, né, até aqui R1, e aqui R. Vamos chamar de esquerda e direita. Assim, eu não preparo a aula do jeito nenhum, eu preparo do meu jeito, eu sei que eu tenho que falar, na hora a gente vê o que é melhor. Então, eu pergunto para vocês aqui, se eu soltar do jeito que está aqui, né, ele, pumba, cai lá pro, né, cai pro lado onde que tá, que eu coloquei a minha caixa, né? Mas, se eu quiser sustentar esse camarada, eu tenho que aplicar uma força do lado de cá. Uma força, vou chamar de M, que é a minha força, tá? Aí eu pergunto para vocês, sabendo que as distâncias são diferentes, né? Se as forças, se as distâncias são diferentes, as forças são iguais, ou seja, a força que eu tenho que colocar aqui é igual à força gravitacional do lado de cá? Não. Não é, né? Por que que não é? Porque isso, na verdade, não é um problema de força, né? É um problema de rotação. Tem aqui um ponto de apoio em que todo mundo, se você for pensar ao redor do ponto de apoio, vai descrever um movimento de rotação. E tudo que tem a ver com movimento de rotação não é a força em si que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração outro camarada que eu expliquei para vocês, que é o torque, né? Que no ensino médio o povo chama de momento de uma força, né?
E lá, o torque, como eu falei para vocês, e aqui eu vou falar de uma maneira mais simplificada, né? Ponto de apoio, que é o meu eixo de rotação. Então, o que tem que equilibrar aqui, para sustentar a caixa, não é a força, mas são os torques, tá? Então, o torque, só para lembrar vocês, né? O torque, ele é a força vezes a distância da força até o eixo de rotação, né? Vezes o seno do ângulo entre a força e o eixo, né? Do ponto de ação da força até o eixo de rotação, né? No caso aqui, no meu desenho, o ângulo é 90 graus, seno de 90 é 1. Então, aqui o torque fica só força vezes, né, a distância da força até. Então, se esse cara aqui é minha força, da esquerda, minha força, o torque que tem que ser igual com o torque lá da direita, né? Isso ficou horrível. Direita, que é igual a quem? A força gravitacional vezes esse cara, ou seja, né? A força eu aplico vezes uma distância, a outra força do outro lado, que eu usei exemplo da caixa, né? Vezes a outra distância. Então é o seguinte, né? Daqui a gente tem que, né? As forças não vão ser iguais. A força que eu aplico, ela vai depender da razão entre as distâncias de um lado e de outro, vezes a força gravitacional. Se as distâncias forem iguais, então essa razão é 1. Do contrário, é diferente, né? E aí, o que acontece, né? O sisteminha de alavancas que a gente tem aqui, ele é tal que, né, a força que, né? Então, vamos pensar. A onda sonora é uma onda de pressão. Quando a gente, né, eu vou redesenhar, né? Como eu usei lá em cima, lá no começo, quando eu falei da onda, né, sonora, a onda longitudinal, o som, né? Desenhei ela num tubo. Eu vou voltar com ela aqui, né? Devagarzinho, deixa eu mostrar para vocês, né? Lembra disso aqui? Um êmbolo eu empurro, né? E aí vai formar, né? Regiões de baixa e alta pressão, né? Então, quem que é esse tubo aqui? É o meu canal, né? Auditivo. Então, eu tenho aqui o meu tubo, o meu canal auditivo. E que eu vou delimitar aqui regiões só para duas, pelo menos, né? Em que, na verdade, eu vou precisar de, né? Então, uma molécula, como é que ele se move, né? Então, moléculas que estão do ar, que estão aqui, né? Vão estar se movimentando para cá, outras do lado de cá. O mesmo vai se repetir a partir de um certo ponto aqui. Então, moléculas que estão aqui vão estar, no caso do pulso, se deslocando para a direita, outras que estão do lado de cá vão estar se deslocando para a esquerda. Então, o que vai acontecer? Região aqui, onde as moléculas estão indo, vão ficar mais densas, com maior pressão. Enquanto que, da onde elas estão partindo,
vai ficar com menos moléculas, vai ficar com menor pressão. Aqui, para onde elas estão indo, vai ficar com maior pressão. Então, existe, né, uma pressão, por exemplo, no caso, é a pressão atmosférica, né? E aí, essas regiões que estão aqui, a pressão vai aumentar, a pressão atmosférica, tá travando, deixa eu sair. Faço isso dar uma melhorada. Aí, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pressão atmosférica. Não sei se ajuda muito, não. Que eu acho que é o Google Chrome que acaba tomando muita memória do meu, mais uma certa variaçãozinha de pressão. Aí, ó, travando, que coisa. Enquanto aqui vai ter a pressão atmosférica menos uma certa variação de pressão, um deltazinho de pressão. Então, aqui regiões de pressão máxima, e aqui, vamos colocar outra cor, e aqui pressão mínima. Então, vai ter pressão máxima, mínima, e isso vai variando, beleza? Só para lembrar, joia? Né? Então, chegou aqui, né? Chegou aqui em um certo momento, quem que vai ter aqui? Uma membrana, que é o meu tímpano. Qual que é a área do tímpano? Né? Varia também, o valor médio é em torno de 0,5, tá? 55 centímetros quadrados. Por que você está falando de área? Né? Porque eu quero falar de força e pressão, né? É força sobre área. Então, quando essa onda de pressão, que é o som, né? Essa onda de variação de pressão no ar, chega ali no tímpano, né? Vai ter uma pressão, a hora vai estar aumentando a pressão, a hora está diminuindo a pressão. Então, vai fazer com que o tímpano, a membrana, né? Vibre para um lado e para o outro, né? Então, para que ele vibrar para um lado e para o outro, assim, vai empurrar ele para um lado e para o outro, né? Ou seja, pressão com área, a gente tem a força sobre o tímpano, tá? Então, quando eu empurro o meu tímpano está ligado ao sisteminha de ossos, que é um sisteminha de alavanca, que a relação entre os pontos de apoio, as distâncias, com relação ao eixo de rotação, né, do meu sisteminha de alavancas, é tal que a força que é transferida, olha o que eu estou usando, ó, porque ele está ligado, o tímpano está ligado através dos ossinhos a uma outra membrana, que é a janela oval, né? De tal maneira que a força que está empurrando o tímpanozinho, empurra o sisteminha que vai empurrar a janela oval. Como é um sisteminha de alavanca, a ideia é, ela vai amplificar essa força, né? Então, esse cara que está aqui é o fator de multiplicação, né? Então, esse cara, né, é o fator de multiplicação, né? Então, só para a gente saber. Então, a força, né, que a onda de som aplica no, ou melhor dizendo, vamos colocar aqui, que chega lá na janela oval,
ela é 1,3 vezes, ou seja, ela é maior, estou multiplicando por um número maior do que 1, do que a força ali no tímpano. Então, você amplificou amplifica a força. Aldo, qual que é a área do, da janela oval? A janela oval é bem menor do que o tímpano, né? A janela oval, a área dela, janela oval, é de 0,0, né? Aqui tem um 0,5, então aqui já começou, já é 10 vezes maior, ou 10 vezes menor, né? 32 centímetros quadrados. Opa, então peraí. Então a gente consegue estabelecer aqui uma relação de pressão. A pressão da onda sonora no tímpano e qual é a pressão na janela oval. Se eu estou multiplicando a força e diminuindo a área, quer dizer então que a pressão que é transmitida do tímpano para a janela oval vai ser amplificada. Quanto? Vamos fazer essa continha? Então, olha só, a pressão, estou olhando para essa relação aqui, né? Então, a pressão, a força, lá na janela oval, ela é, qual que é a definição de pressão? É força sobre área. Então, a força é a pressão vezes a área. Então, vai ser a pressão da janela oval vezes a área da janela oval. A força no tímpano é a pressão que está chegando da onda acústica, né? Do som que está chegando no tímpano vezes a área do tímpano. Vamos substituir esses caras ali na relação de cima? Qual que é a força da janela oval? Então, a pressão da janela oval, né, vezes a área da janela oval vai ser igual a 1,3. O que é a força no tímpano? A pressão no tímpano vezes a área do tímpano. Então, qual que é a pressão lá na janela oval? Né? Vai ser 1,3 área do tímpano dividido pela área da janela oval vezes a pressão no tímpano, que a pressão no tímpano é a pressão da onda acústica. Fazendo essas continhas com os números que a gente tem aqui, rapidinho, olha lá, né? Então, a área do tímpano, 0,55, dividido por 0,032, que é a área da janela oval, isso é igual a 17,18, vezes 1,3, é igual a 22, vamos arredondar? 22. Né? Então, a pressão na janela oval, ela é aproximadamente 22 vezes maior, por causa desse sisteminha, do que a pressão do tímpano. Cara, isso aí é fantástico. Por quê? Porque aumenta muito a sensibilidade, né, ah, da capacidade da gente escutar, né, sons de baixa intensidade. Chega um som pequenininho aqui, o meu sisteminha amplifica esse som. Olha como é fantástico, cara. É otimizado para cara, como é que esse trem desenvolveu, evoluiu? Putz, desculpa falar, mas usar essa palavra, mas é, né? Então permite uma amplificação, né? Ouvir sons que sem isso daqui, né? A gente não conseguiria. Sons, né? De baixa. Já a gente vai falar da resposta. Na hora que começa a travar esse trem, né? Olha como é que é legal. Joia.
Para a gente, antes da gente seguir, não, vamos seguir adiante, depois a gente volta, depois eu vou voltar aqui no canal auditivo, tá? Então, continuando o nosso caminho aqui, né? Então, a gente tem aqui também, agora, a gente já chega aqui agora na cóclea, né? Saímos aqui da janela oval, vamos entrar aqui na cóclea. A cóclea, cadê a cóclea? Falando da cóclea, depois eu volto, mano. Vocês já tiveram fisiologia, essas coisas? A gente da Biomed do quarto período tá tendo agora. Tá. Galera, então, olha só, eu falei para vocês que, né, a cóclea, na verdade, são 3 tubos enrolados aqui, ó, né? Então, se a gente corta daqui, e esse cara que tá aqui, é ele desenrolado, né? Desenrolei ele aqui, tá? Se a gente der um corte e olhar para ele, a gente vai ver que aqui, ó, os 3 tubos que estão aqui, ó, né? Um tubo, vou colocar aqui para mostrar. Um tubo aqui, ó, enroladinho. Outro tubo tá aqui grandão, né? A parte de cima. E aqui o cara da parte de baixo, tá? Então, eles estão preenchidos com um líquido, né? Tal. E aqui, nessa região aqui, ó, tem um zoomzinho. Isso que é legal, né? Aqui, então, tem um tubo. Esse cara que tá aqui em amarelinho. Tem aqui as membranas, né? Que separam os tubos, né? Membrana de Heissner, essa parte de cima, mas o mais importante para a gente aqui é a membrana basilar, que está aqui na parte de baixo. Ou seja, vou colocar uma outra cor aqui. Membrana basilar está aqui. Né? Ela é esse camarada que está aqui, ó, né? Membrana basilar. E aqui tem um nervo auditivo que se conecta ao órgão de corte. Corte, não sei lá, né? Esse cara é o cara, velho, né? O corte, sei lá como é que fala corte ou corte, esse cara aqui, ele, ele é o que tem, né? O nosso transdutor. Então, a gente tem aqui, né? Ali agora, um zoom maior aqui nessa região, né? Aqui nessa região, vendo as estruturas que a gente tem aqui. Aqui embaixo, de novo, né? Tem aqui a minha membrana basilar, tá aqui embaixo, passando por aqui. Ela que vai, né, transmitir a vibração, né, para as células ciliadas, né, que vibrando, né, vão criar um impulso elétrico, tá? Então, tem detalhes, por exemplo, tem a ciliada interna, tem as ciliadas externas, tem as pilares, né? A de Hansen, tal, mas as importantes para a gente são as ciliadas, tá? Mas o que é importante para a gente entender aqui, né? Como é que funciona? Na minha opinião, não dá nem para entender. Então, quando chacoalha aqui, chegou o som vibrou, a onda sonora para lá e para cá, chacoalhou o tímpano, o sisteminha, né, aqui do ouvido médio, os meus ossinhos, né, a minha gangorra ali, né, assim, um sisteminha de alavanca, amplifica a força, amplifica a pressão, né, chacoalhando, né, a janela oval,
que atrás da janela oval está cheia de líquidos e tal. E essa vibração, esse pulso, né, vibracional, ela é transmitida para o líquido, que vai viajar. Não é uma onda estacionária. Ele vai propagar, ele chacoalha aqui, ele é transmitido, ele vai se propagar, né, pelo canal, tá? Pela galeria superior, galeria inferior da cóclea, né? E aqui por baixo é onde que tem, tá? Então, o que que acontece, né? Então, ele vai se propagando, tá? Então, aqui, chacoalhou, né? O estribo, né? Ele chama de estribo porque ele parece um estribo mesmo de arreio de cavalo, né? De sela de cavalo, tal, para a gente andar no cavalo, né? A janela oval chacoalha, né? E aí, promove o pulso. Ao longo, né, do canal, né, aqui na membrana basilar, né, existem estruturas mecânicas. Observe que, gente, observe que, né, do que depende a frequência, né, de vibração da corda. Depende do que? Olha só, dependeu da velocidade, a frequência de vibração depende da velocidade, ou seja, de quanto a corda está esticada e da massa dela e do comprimento dela, né? Então, olha só, o que eu quero chamar para a atenção de vocês é aqui o seguinte, né? Ela depende, né, de características mecânicas. Isso é super importante. Porque então, aqui, ao longo, né, do canal, ao longo do canal, tá? Né, da parte aqui da inferior, tá? Galeria inferior, né? Existem estruturas mecânicas, estruturas, né? Vou colocar já aqui o desenho. Né? Membranas que têm ligações, né, com filamentos, ligamentos transversos, ligamentos axial, né, tal, associados a essas células, que conferem a essas células, né, uma frequência natural de vibração específica, tá? E isso, ao longo do canal, varia, vai variando a forma como essas células, mecanicamente falando, como elas estão arranjadas, estruturadas, como elas estão ligadas, tamanho delas, tensão de ligação e tal, tudo mais. Varia tamanho, varia o quê? Varia massa, né? Então, diferentes regiões, né, ao longo do canal vão vibrar com uma frequência natural específica. Então, aqui ao longo do canal, aqui mais perto da janela oval, né, as células estão arranjadas de maneira que a frequência natural ela é alta, em torno de 8 kHz, tá? E à medida que a gente vai indo lá para o final do canal, lá para perto do helicotrema, né, a frequência vai diminuindo, né? O que é essa frequência que está diminuindo aqui? É a frequência natural de vibração deles, né? É o meu F0, tá? Que está aqui. Então, o que acontece com a onda sonora? Vamos supor que chega uma onda com uma determinada frequência, um som com uma determinada frequência. Ele passa por todo, entra pelo canal auditivo, né? Chacoalha o tímpano, chacoalha os ossinhos, né? O sisteminha de alavanca, chacoalha a janela oval, e a janela oval transfere esse pulso, né, para o líquido ali, a perilinfa, né,
que está preenchendo todo aquele espaço da cóclea, certo? Os canais. Beleza, e aí ele vai se propagando. Se ele tem, por exemplo, vamos supor que ele tem uma frequência de 1,5 kHz. Ele passa por essas células que estão aqui, e o que, que acontece com essas células? Elas não vibram com a frequência de 1,5 kHz, elas vão vibrar com uma frequência de 8 kHz. Por quê? Ressonância. A frequência natural de vibração dela é 8 kHz. Então não adianta eu vir com 1,5 que ela não vai vibrar, certo? Porém, quando ele anda um pouquinho mais para a direita, ao longo do canal, né, ele topa ali agora com células que vão estar arranjadas, mecanicamente arranjadas, de tal maneira que, ligadas, né, de tal maneira que elas vibram agora com a frequência de 1,5 kHz. Ressona. O pulso, a onda sonora, vai fazer agora essas células chacoalharem. Como eu falei para vocês, chacoalharia a corda do violão na ressonância. Ah, o pulso não passa aí, Hugo, ele segue adiante. Beleza, ele segue adiante, mas adiante é outra frequência, então ele não vai chacoalhar as células que estão aqui abaixo agora, né, ou seja, mais para o fundo do canal, né, da cóclea, né? Por quê? Porque a frequência de ressonância deles agora é 0,3, é menor do que a frequência do som. Então, só esses caras que estão aqui vão vibrar. E aí, o que, que acontece quando eles vibram? Quando eles vibram, mecanicamente as células, né, vão para um lado para o outro, né, você ativa o quê? Você abre os canais, né, no caso particular aqui, né, de potássio. O que, que acontece quando você abre os canais de potássio? Você permite abrir os canais de potássio, né? E aqui estão ligados nos neurônios, né? Cadê onde que eu tinha colocado? Né? O que, que acontece aqui na célula quando você abria aqui os canais de potássio? Você despolarizava o interior da sua célula, né? Do teu axiônio aqui, do da sua célula nervosa, né? E gerava o que? O meu PDF cortou bem aqui em cima. Gerava o que a gente chamou de potencial de ação. E esse camarada aqui, né, vai se propagar, gerou o quê? Um pulso elétrico que vai ser conduzido, né? Daqui de baixo, não é de baixo, na verdade, né? Daqui da região. Ai, travou. Daqui da cóclea, né, que está ligado aos nervos, né, o nervo coclear, né, que vai levar um impulso elétrico até, né, o córtex, né, cerebral, responsável, a parte do córtex cerebral responsável pelo processamento do som, né, então você tem um pulso elétrico. E olha que legal, cara, né, o cérebro sabe, se está chegando impulso elétrico desse conjunto de células que está aqui, ele sabe que a frequência é alta. Se está chegando desse conjunto de células aqui, o cérebro interpreta, ó, a frequência é menor. Aqui, mais para o final, desse conjunto de células, as células são iguais, elas só estão arranjadas, o potencial de ação é o mesmo para elas. Lembra? O potencial de ação, né, para a célula nervosa, né, ele é o mesmo, ele não depende da intensidade do pulso, né? A amplitude dele é sempre a mesma, né? Sempre vai estar variando naquela região. Então, como é que ele sabe que um som é mais agudo ou é mais grave? Mais agudo, frequência maior, mais grave, frequência menor. Ele distingue da onde, né, quais células nervosas estão transmitindo o pulso para a gente. Cara, é da onde que vem. Um sistema muito complexo, cara. Toda vez que eu vejo ele, eu fico doido. Né? Estão entendendo o que está acontecendo? Então, a vibração mecânica aqui, então, quando a gente tinha ouvido falar lá atrás, né, eu falei assim, ó, é ativado os canais de sódio e potássio, né, era ativado, né, por voltagem, né. Aqui, então, também a gente tem uma condição em que, na verdade, né, ele vai ser ativado, né, a abertura do canal, né, mecanicamente, na característica particular, né, desse canal da célula, dessas células em particular, né. Estão entendendo o que está acontecendo aqui?
sisteminha como todo, né? Então, é importante a gente ter noção. Tem um pouquinho de física aqui, né? Claro, do mecânica, porque é mecânico, é um som, é uma onda mecânica, né? E tem que ter essa noção da ressonância. Super importante a ressonância nesse caso, senão a gente não entende. Beleza? O que que eu posso falar agora? Ah, posso falar da resposta do ouvido, né? Então, o ouvido humano, e aí depois eu vou falar. Esse é um gráfico da resposta, né? Que é o campo de audibilidade, né? Que a gente escuta. O ser humano, ele escuta, né? Frequências, né? Que vão aí de 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, 20 kHz, né? Né? Aqui, o que que eu tenho? Eu já vou falar para vocês sobre intensidade em decibéis. Então, isso aqui é a intensidade do som que a gente precisa para poder perceber. Então, quanto mais alto esse cara que está aqui, né? Essa curva que está aqui, quer dizer, então, que frequências baixas, aí em torno de 20 Hz, eu preciso que elas sejam muito intensas, tem que ser um som muito intenso, da ordem de 100 decibéis, para que eu consiga escutar. Por outro lado, né, seguindo aqui, à medida que a frequência vai aumentando, eu não preciso, né, o meu sistema auditivo, ele responde melhor à frequência. Vai aumentando até que aqui, nessa região aqui, né, mais ou menos aqui, em torno aqui aqui é escala logarítmica, né? Então, aqui é 1.000, aqui é 2.000, aqui é 3.000 e assim vai indo, né? Nessa faixa que está aqui, a gente consegue uma maior sensibilidade aí, que está em torno de 3 kHz, tá? Então, aqui sons baixinhos aí, menor, né, do que bem pequenininhos, né? O valor é negativo porque essa escala aqui é uma escala logarítmica, né? Então, logaritmo negativo quer dizer que, né, é um número menor do que 1, tá? Maior que zero, menor que 1, né? E aí, né, ele é pouco intenso. E à medida que a gente aumenta a frequência de novo, então a gente vai, o som começa, preciso de sons mais altos para poder, mais intensos, para poder escutar, tá? E aqui, né, tem o que se chama de, em toda essa faixa de frequência, tem o que se chama de limiar de dor. O que que é isso que está aqui? Esse limiar de dor aqui é que se a gente estiver escutando sons aí na faixa de 120 decibéis, a gente escuta nessa região de frequência. Porém, é desagradável, dói o ouvido, né? Todo mundo acredito que já deve ter essa experiência de ficar do lado de algo, de um barulho muito intenso, tá? Então, essa é a região em que a gente escuta bem, né? Então, por que que a gente escuta de 20 até 20 kHz, né? Porque o sistema nosso está adaptado para poder escutar bem, né, nessa região. Então, tem além, e isso é importante agora, né, não só as células ali, né, dentro da cóclea, né, estão adaptadas para vibrar com essas frequências, né, em torno dessas frequências de 20 até 1.000 kHz, né, e também todo o sistema ele é importante. O canal auditivo desempenha um papel super importante, tá? Por quê? Aí agora eu vou falar. Por que que está aqui na faixa de 3 kHz é que eu escuto bem as coisas? Né? É a parte, a frequência mais, né, maior sensibilidade, né? Sons bem pouco intensos, né? Bem baixinhos, né? Eu consigo escutar nessa faixa.
por conta da característica do pavilhão auditivo, né? Ser o quê? Um tubo, tá? O que que acontece com uma onda quando eu prendo ela no espaço? Quando eu deixo ela existir só numa determinada região do espaço? Quando eu prendo a onda no espaço, ela não vibra mais com qualquer frequência. Aparecem os modos normais de vibração. Ora, Hugo, então você pode perguntar, um tubo, né, está prendendo a onda no espaço. Está prendendo a onda no espaço. Por quê? Porque a onda só pode existir aonde? Né? Dentro do tubo. Quer dizer, então, que um tubo, no caso, o canal, né, um pavilhão auditivo, né, mas o canal auditivo, né, ele funcionando como tubo, ele, somente algumas frequências vão ser permitidas ali, de fato, né? Ele vai ter uma frequência de ressonância, uma frequência que ele vai vibrar mais intensamente, que é a frequência natural do som dentro daquela cavidade, daquele cano. Como é que eu sei? Como é que eu sei qual que é as frequências naturais dele, né? Então a gente tem que entender o seguinte, vamos pensar, vou voltar aqui para trás, né? E citar o contrário, né? Vamos pensar aqui, ó. Vou usar esse, cara. Aqui é o tímpano, ó, né? Tá aqui o meu tímpano. A onda vem pelo cano, tá presa dentro do cano, dentro do tubo. Chega aqui, vamos supor que o tímpano, claro, o tímpano ele é, né, flexível, ele vai vibrar junto. Mas vamos supor que não fosse tão flexível assim. Ele fosse fixo, como se fosse uma parede, como se fosse um tubo fechado lá no final. Se eu tiver um tubo fechado no final, não pode vibrar naquela posição do tubo. Se não pode vibrar naquela posição do tubo, qual é a característica dali? Ali, onde não pode vibrar, a gente chama de nó. Então, aqui tem um tubo, em que aqui é fechado, em uma das extremidades. Tá? Então, aqui está fechado. Não está desenhado, mas eu estou desenhando. Está fechado aqui, fechado aqui, está fechado aqui. E aqui está desenhado a onda, ó, do jeitinho que a gente fez para a corda. Né? O que eu desenhei aqui na corda? Aqui está desenhado na corda é o deslocamento vertical da corda. Né? O quanto a corda sobe e desce. Né? Até a gente, né, escreveu isso daí, né? A função de onda, né, era alguma coisa assim, uma certa amplitude, cosseno de kx, mais ou menos ômega t, mais ou menos depende se ela está indo para a direita ou para a esquerda. E o y é o quanto ela está deslocando para cima ou para baixo. O que está sendo ilustrado aqui, é uma onda sonora, né, é o quê? Na verdade, o que está aqui é uma curva agora de quê? De pressão. Tá. E aqui, o que está aqui variando? O que varia numa onda sonora é a pressão. Então, aqui a gente teria uma pressão, né, que seria em função de x e de t, seria uma certa pressão, uma amplitude de pressão, né, vezes igualzinho. A gente não vai tirar nem pôr cosseno de kx mais ou menos ômega t.
não tira nem nada. Então, aqui, a pressão é, né, tem um mínimo dela, é um nó. Então, aqui é um nó, tá? Se aqui é um nó e aqui tá livre, né? Então, aqui vai ser um antinó, tá? Então, qual é a distância entre um nó e um antinó? Sempre, né? Um quarto de comprimento de onda. E aí, quais são, de que jeito que eu posso desenhar aqui? Ó, eu posso desenhar esse cara que está aqui, né? Seria, né? Um terceiro harmônico, né? Não tem jeito de desenhar, né? Então, aqui seria, né? 3/4 de comprimento de onda, né? Aqui tem, né, meio comprimento de onda, mais metade, um quarto, então 3/4 de comprimento de onda. E assim por diante. Por que que, né? Qual que é a frequência fundamental, né? A frequência fundamental, nesse caso que está aqui, opa, vem desse cara, então olha lá, lambda, ele vai ser 4 vezes L, no primeiro cara que está aqui, eu vou chamar de zero, que é o primeiro, na verdade, né? Depois, você vai ter esse cara que está aqui, ó, lambda vai ser 4L sobre 3. Depois você vai ter um outro cara que está ali, 2. Esse cara que está aqui, ó, vai ter 4 lambda sobre 5. Né? Então, vocês estão vendo que ele está aqui, ó, dividido por 1, 3, 5. Esse cara aqui sendo fundamental, né? Então, vai ser sempre o número que vai aparecer aqui, né? Vai ser 4 lambda sobre um n, sendo que esse n aqui vai ser só número ímpar. 1, 3, 5, né? Então, terceiro harmônico, porque esse cara é o 3, né? Esse cara aqui é o quinto harmônico, porque esse cara aqui é o 5. Ah, os caras que decidiram chamar assim, certo? Tá? Em termos de frequência, ah, não, você escreveu comprimento de onda. Lembra, gente, que lambda vezes a frequência é igual à velocidade. No caso aqui, é a velocidade do som em condições normais de temperatura e pressão. Lembra dessas besteiras? Né? Depende, claro, não é besteira, né? É em torno de 343 metros por segundo, tá? Então, a frequência vai ser a velocidade do som sobre lambda. Quais são os lambdas permitidos, né? 4L, papapá, papá, né? Então, esse cara aqui vai ser 4, desculpe, dividido por 4L, né? Pensando aqui, ó. Esse cara jogando aqui. Então, dividido por, vai ficar N, né? Velocidade do som, dividido por 4 vezes, esquecido, 4, L é o comprimento do tubo, com N igual a 1, 2, 3, 2 não, né? 3, 5, só número ímpar. Joia? Só para dar exemplo, só para dar um exemplo. Se a gente tem o tubo aberto nos dois lados, pode ter? Pode. Né? Então, o que que acontece? Agora aqui, é um antinó, vamos colocar assim,
Aqui também vai ser um anti nó, né? Aqui tá errado, né? Porque a gente sabe que o que está variando aqui é a pressão, certo? Comprimento L. Então aqui, né, o comprimento do tubo aqui corresponde a que porção de comprimento de onda? De um máximo até um mínimo é lambda sobre 2. Esse camarada que está aqui, de novo, né? Então, aqui, ó, saiu de um máximo, voltou no outro máximo. Então, aqui, ó, esse cara aqui, o comprimento L é igual a lambda. Esse cara que está aqui, ó, saiu de um máximo, voltou ao outro máximo, chegou aqui. E aí? Aqui o L é igual a quanto? Cada cara que está aqui, ó, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Dividir esse cara aqui. 2, 3, 4, né? Então, aqui é lambda, né? Sobre 4, cada pedacinho. Então, eu tenho 1 lambda sobre 4, 2, 3, 4, 5, 6 lambda sobre 4. 6 lambda sobre 4, posso dividir por 2, dá 3 lambda sobre 2. O L agora aqui, né? Mesma coisa, né? Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8 lambda sobre 4. Então, esse cara aqui é 2 lambda. Faz sentido? Sai de um máximo, vou para um máximo. 1 lambda. Sai de um máximo e vou para outro máximo. 2 lambda. Né? E a mesma coisa. Desculpa. Né? Eu construo aqui qual é o conjunto de frequências permitidas, de novo, para esse tubo que agora é aberto nas duas extremidades. Mas esse é só um exemplo. No caso do tímpano, né, do canal auditivo, né, e o tímpano, ele se assemelha ao quê? A um tubo fechado numa extremidade. Qual que seria a frequência fundamental? Né? Né? Então, a frequência fundamental do canal auditivo, então, seria essa condição aqui, ó, né? Então, o comprimento do canal auditivo é lambda sobre 4, né? É a condição, então, de um tubo fechado. Vamos desenhar aí, né? Então, a gente teria um tubo. Esse cara aqui, meu tímpano, né? E aí, o que eu teria aqui, a condição? Seria algo como um nó e a pressão variando, né? De um nó para um antinó. Um antinó, né? E nesse caso, então, né, o comprimento L dele, né? Então, L do canal auditivo, que a gente sabe mais ou menos quanto que é, né? Tem que ser igual a esse cara que está aqui, de novo, lambda sobre 4. Então, lambda aqui fundamental, né? Vai ser 4 vezes o comprimento do canal auditivo. A frequência disso daí, frequência fundamental é
a velocidade do som dividido por lambda fundamental, ou seja, velocidade do som dividido por 4 vezes o comprimento do canal auditivo. Velocidade do som em torno aí de 340 metros por segundo. Comprimento do canal auditivo, 2,5, em torno aí de 2,5, tinha dito para vocês, né? Cadê onde que eu rabisquei isso? Lá em cima. Em torno de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros, né? 2,5 centímetros, então é 2,5 é 10 dividido por 4. Vamos colocar assim? Vou colocar 2,5 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então, esse cara que está aqui vai dar quanto? Dividido por 0,0025. Então, peraí. Passou um zero. Hugo, no caso não tem que multiplicar por 4 o Vezes 4, comprimento? esqueci de 4, verdade. Pensei e não fiz. Perdão, obrigado. Fica mais simples ainda, né? Então dá 340. É isso que eu estava achando. 4 vezes 2,5 dá 10. Vezes 10 a menos 2, dá 10 a menos 1. Então, isso aqui é igual a 3.400 Hz. Essa é a frequência natural do, do canal auditivo, né? Então, um som com essa frequência vai ressonar no canal auditivo. Ou seja, né? E qualquer frequência que seja diferente disso não vai, né, vibrar da mesma maneira, né? Não é uma frequência natural de vibração, né? Mas 3.400 Hz é a frequência natural de vibração, então ele naturalmente vai existir ali. Então, por isso que isso aumenta a sensibilidade, né, aqui do ouvido nessa região, né, em torno de 3.000 e 4.000 kHz, tá? Olha que é pura física isso aí, hein? Por isso que a gente... É isso. Beleza? Rapidinho agora. Rapidinho agora. Ecolocalização. Como é que é a resposta? Isso aqui é do ouvido humano. Como é que é a resposta, né, do ouvido dos outros animais? Filminha bonitinha. O ser humano está aqui, ó, né? Entre 20 a 20 kHz. Isso aqui é o campo auditivo humano, né? Agora, se a gente for pegar aqui, ó, cães e gatos, né, eles escutam, né, um pouquinho acima do que a gente escuta, porém eles vão lá para quase 40 kHz, 40 mil Hz, né? Esqueci de dizer aqui, né, sons abaixo de 20 Hz é o que chama de infrassom, e acima de 20 kHz é o ultrassom, né? Para a gente, né? Então, cão e gato, né, escuta bastante, né, na região do ultrassom. Tanto é que, né, vocês já viram falar daquele apito para cachorro que a gente não escuta, né? É um apito que, quando você apita, né, ele tem uma frequência maior do que os 20 kHz que a gente não escuta.
mas está nessa faixa entre 20 e 40 kHz, que cachorro e gato escuta, né? Então, até tá na moda, né? Os caras lá apitam o cachorro, né? Whistler, né? Em inglês, né? Que é esses caras aí de alt-right, né? De direita radical, neonazista e tal, ficam, por exemplo, aparecendo na mídia aí, dando sinaizinhos, né? Para a galera deles combinados, né? Por conta de quê, né? Por que que é nesse sentido de apito para cachorro? Porque eu não entendo o sinalzinho que está combinado. Então, o cara lá tá fazendo o sinalzinho combinado, tá mandando mensagem para a galera dele, e eu não tô percebendo. Mas a galera que tá vendo ele lá, né, onde quer que seja na televisão, papati, patatá, né, viu a mensagem, viu os gestos, viu o que aconteceu e entendeu a mensagem, né? Essa é a ideia do, do apito de cachorro, né? Engraçado, né? Por exemplo, né, assim, elefante, topeira, né? Já a resposta auditiva deles, né? O campo auditivo deles está já na região do infrassom, abaixo de 20 kHz, cara. É muito grave isso, cara, né? Pensando assim, é grave no sentido de o som é grave. O som grave é assim, né? Um som agudo é, pelo contrário, não vou fazer aqui, né? Sem pagar mico, certo? E por outro lado, né, tem alguns outros animais, né, basicamente, né, os cetáceos, né, e o morcego, que jogam, aí os caras exageram, né, os caras jogam já, né, o campo auditivo, né, para lá para 160 kHz, né, nós estamos aqui no 20 kHz, os caras estão jogando 160 kHz, cara. Estão lá em cima no ultrassom. O que eles conseguem? De que maneira? Por que que eles fazem isso, né? Para trabalhar com ecolocalização. Para a gente entender ecolocalização, um pouquinho de física nesses últimos minutos, a gente precisa entender que qual que é o fenômeno físico que acontece, quais são os fenômenos físicos que acontecem quando uma onda sonora, ou qualquer onda, não importa, né, atinge um obstáculo, tá? Então, três coisas podem acontecer. Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó, vou representar a minha onda, né? Esses tracinhos aqui na vertical são as cristas da onda. Então, quer dizer, né, que essa distância daqui até aqui é o comprimento de onda da onda, joia? E aí eu vou desenhar aqui na frente um obstáculo, tá? Um objeto qualquer que a onda vai bater nele, tá? E o que acontece depende, tá, da relação entre os tamanhos desses obstáculos e o comprimento de onda, tá? Então, o que que pode acontecer? Primeiro, se o comprimento de onda for muito maior que o tamanho do objeto, então o que que a gente tem? A gente está nessa condição aqui, ó. Então, lambda é maior que d. O que que acontece? A onda não enxerga o obstáculo. Vou colocar entre aspas aqui. O que que eu quero dizer com isso? A onda passa pelo obstáculo sem ver ele. Passa. A palavra técnica aí, ela é transmitida através do obstáculo, tá? Passa reto, nem vê, tá? Vamos organizar esse desenho aqui.
Segundo caso. O que acontece? Então, vamos aumentando o tamanho do obstáculo, né? O que acontece agora quando o comprimento de onda é aproximadamente, né, do mesmo tamanho que o obstáculo, né? Então, eu tenho aqui, né, a onda, consigo fazer uma reta aqui de... que tem, então, essa distância, o comprimento de onda, e o meu obstáculo, o meu primeiro desenho, né, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, o que que acontece com a onda quando a onda bate nele ali? Nessa condição, há um fenômeno de ela passava reta, agora ela começa a enxergar o obstáculo, ela começa a interagir com o obstáculo. O que vai acontecer ali é um fenômeno de espalhamento da onda, tá? A onda bate no obstáculo e é espalhada, né? A gente tem, então, uma onda incidente, e aí você tem uma onda espalhada em várias, quase todas, depende da direção de espalhar, né? Essa onda espalhada, a palavra técnica para isso é difratada. É isso que permite o fenômeno da difração. É isso que permite, por exemplo, eu estou falando aqui, se tiver alguém lá no outro quarto, ele escuta o que eu estou falando. Por quê? Porque é o seguinte, né? A onda sonora minha, ela está indo refletindo, que é o próximo caso, né? Ela está sendo refletindo, batendo nas paredes, nas portas e tal, tudo mais. E aí, será que existe um ângulo certo, uma condição certa de tal maneira que, pumba, cai no ouvido da pessoa que está lá no outro quarto? Seria muita sorte que isso acontecesse, né? Então, na verdade, não é isso que acontece. Para maximizar isso, a minha onda sonora, ela bate na parede, bate na porta, bate nos objetos e espalha em todas as direções. Essa onda espalhada vai sendo difratada em todos os obstáculos que ela vai encontrando pelo caminho e vai difratando outras vezes, múltiplas difrações, até chegar no ouvido do cara que está lá no outro quarto, né? Então, a gente tem, né, a transmissão, a difração, super importante a difração no nosso dia a dia, não só por questão do som, né? E aí, o que que vai acontecer agora? Terceiro caso, né? Quando o comprimento de onda ele é agora menor que o obstáculo, né? Então agora eu tenho de novo a minha onda aqui incidente, né? Ela está vindo da esquerda para a direita. Os desenhos são feinhos, mas o importante é que vocês entendam. E agora tem um obstáculo enorme aqui. Travou, por isso que ficou diminuindo. O que acontece com a onda quando ela bate no obstáculo agora?
A onda... Aqui eu esqueci de desenhar, desculpa aqui, gente. A onda simplesmente... Onda transmitida. Ela passa reto pelo cara. Aqui o que acontece com a onda? Ela é refletida. A palavra técnica para isso é refletida mesmo. Então você tem transmissão, difração, reflexão. Vou contar uma historinha para vocês, olha só. O que é um radar, né? Um radar é inspirado nos animais, né? Certo? Então, como é que é? Você tem, por exemplo, um morcego. Peguei lá caçando uma borboleta. Né? Então, ele emite pulsos de alta frequência. Por que ele precisa emitir pulsos que têm frequência alta? Porque a velocidade, frequência, vezes o comprimento de onda, é igual à velocidade. No caso, nós estamos falando de som. Então, a frequência, né? Comprimento de onda. Só que ele quer o quê? Ele quer que, né? Que jogar a onda, ele quer que a onda que ele jogar, o grito dele, né? O grito do morcego. Ele quer que essa onda passe pelo objeto, ela bata e espalhe em todas as direções, ele não vai saber de onde que ela vai estar voltando, ou ele quer que ela bata e volte para ele. Ela quer que bate e volte, ou seja, que seja refletido, certo? E qual que é a condição de reflexão? Que o comprimento de onda seja menor que o obstáculo. Então, para comprimentos de onda, né, pequenininhos, quanto menor o comprimento de onda perto do obstáculo, maior é o efeito de reflexão. Menor comprimento de onda possível. Se a gente diminuir muito o comprimento de onda, para ele conseguir detectar as coisas, o que vai acontecer? Se a velocidade do som é fixa, se você dividir a velocidade do som por um número muito pequenininho, a frequência vai ficar alta. Pequena, alta frequência. Então, ele precisa, para conseguir detectar esses obstáculos, né? Esses objetos que ele está querendo, né? No caso, caçar em uma borboletinha, ou então não bater numa parede e tal, tudo mais, né? Ele precisa emitir sons de alta frequência. Por quê? Porque tem que ter comprimento de onda pequeno. Alta frequência, comprimento de onda pequeno. Comprimento de onda pequenininho. Para quê? Para que o comprimento de onda perto dos obstáculos seja pequeno. E aí, o que acontece com essa onda? Não transmita, não difrata, e sim reflita, bata e volta, né? Então, esse ecolocalização, né, localização de um objeto, ou para si próprio localizar num espaço físico, né, ele precisa, então, de alta frequência. Ele emite pulsos, então, ele não é um grito contínuo. Ele emite vários gritos, né, frequências contínuas, né, e aí esses pulsos vão bater e vão voltar. Isso é o que a gente chama de eco. Ele precisa que tenha eco quando a gente fala de som, não é isso? Então, ele bata e volta. Então, ele vai emitindo pulsos, como a frequência é alta, perto dos obstáculos em que ele se desenvolveu, né? No habitat em que ele vive, essa alta frequência, né? Aqui, ó, né? Se 3 kHz já estava dando aqui, 3 kHz estava associado a um tamanho né, de 2,5, quando a gente pegar 3 kHz e multiplicar por 50, dá 150 kHz, né? Então a gente vai ter que dividir 2,5 centímetros por 50
Ou seja, eu consigo com 150 kHz, né, que minha onda seja, né, refletida por obstáculos muito maiores do que 2,5 centímetros dividido por 50, né? Que é um tamanho bem pequenininho, joia? Então, e isso que está acontecendo com esses caras aqui. E a história que eu queria contar para vocês é inspirado na natureza, os caras desenvolveram o quê? O radar de avião, tal. E de que maneira eles desenvolveram o radar? Qual que era o objetivo do radar? Nós estamos vivendo tempos de guerra, né? Então, foi durante a Segunda Guerra Mundial. E a necessidade específica estava principalmente relacionada ao que eles chamaram na Segunda Guerra Mundial de Guerra da Bretanha. O que é a Bretanha? A Bretanha é Grã-Bretanha, né? Ali é o Reino Unido, né? Mais alguns países ali, né? Que na verdade são uma ilha. Mas vamos focalizar a ideia na Inglaterra, né? Então, Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, queria invadir, queria ir lá e dominar a Grã-Bretanha, a Inglaterra, né? Ela é uma ilha, né? Pô, pequena. Ela é uma ilha, então, naturalmente, as pessoas que vivem lá, né, na sua grande maioria, elas têm vocação marítima, né? O que significa isso? Elas sabem navegar, né? Elas têm essa vivência no mar muito grande, muito mais do que a gente aqui no Brasil, que é um país continental, né? Que a gente tem um litoral muito grande, mas a maior parte da população não está no litoral, está no interior, ou seja, não vive no mar. Agora, numa ilha pequena, né? Uma densidade populacional menor, né? Ali a grande parte, relativamente maior proporção da população, vive no mar. Tanto a história deles, a conexão deles com o mar é tão grande que eu posso falar de duas coisas, né? O Império Britânico, durante o século, que foi construído ao longo do século XVIII e principalmente durante o século XIX, né? Se deve ao quê? Ao domínio, né, do mar pela Marinha Britânica, né? Todo mundo já viu o filme aí do Jack Sparrow, né? Dos Piratas do Caribe lá, né? Tem a Companhia Ocidental das Índias Ocidental e também tinha das Índias Orientais, né? Enfim, né? Os caras eram poderosos no mar. Napoleão, né? Perdeu a guerra, perdeu a guerra, né? Uma batalha muito grande, não perdeu a guerra, né? Mas perdeu uma batalha muito grande pros ingleses, né? O famoso Lord Nelson, né? No mar, né? Então, Hitler não era bobo, cara. Ele conhecia a história e sabe dessa vocação. Então, ele não vai pegar os naviozinhos dele, né, dos alemães, e ir de barco, né, de navio, até a Grã-Bretanha para poder invadir. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Pelo ar. Vai mandar. E outra, qual que é a estratégia de ir pelo ar? Vai pelo ar, bombardeia, acaba com tudo, acaba com as defesas, e depois que eles não tiverem mais defesa, vai bombardear porto, vai acabar com o navio pelo ar, e depois que tiver tudo arrasado, aí sim você manda os seus barquinhos, né? Ótimo, essa é a estratégia do Hitler, da invasão da Grã-Bretanha. E aí, seu Hitler, e agora o lado dos ingleses? Preciso me defender. Como é que você se defende de aviões que vão jogar bomba em você? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho que estar o tempo todo preparado, eu não sei que hora que esses aviões vão vir, certo? A hora que vir, eu vou ter que ter uma artilharia para poder derrubar esses aviões. Ótimo. Mas seria melhor se eu conseguisse avistar e perceber que eles estariam vindo, né, com antecedência, né? Ó, lá longe, antes deles começarem a soltar as bombas, os caras estão vindo. Se eles estão vindo, opa, vamos correr para as defesas. E como é que eu sei que eles estão longe e estão vindo? Eu preciso do radar, né? E aí, no caso, usam-se antenas e ondas eletromagnéticas, cujo comprimento de onda, né, deveria ser, né, muito menor do que, né, as dimensões dos aviões, que são o quê? Metros, né? Então, tinha que ser frequências das ondas eletromagnéticas, né, relativamente altas. E a eletrônica da época, antes da guerra de 1914,
40, ali, 39, que o Hitler invade a Polônia, né? Do início início dos anos 40, né? É uma eletrônica de válvula, valvulada, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Parecia umas lâmpadas, né? Os dispositivos eletrônicos estavam ali, né? Você tinha, né? Não tinha a eletrônica que a gente tem hoje. E ela é lenta. Se ela é lenta, ela não consegue oscilar rapidamente para ter frequência alta, comprimento de onda pequenininho, para jogar a onda e ela refletir e voltar para mim. Então, precisou-se, durante esse esforço de guerra, desenvolver uma nova tecnologia, né? Uma nova eletrônica, uma eletrônica mais rápida, né, que pudesse permitir o desenvolvimento desses radares com ondas, né, eletromagnéticas, são ondas de rádio. E aí, então, a partir dessa necessidade de guerra, se desenvolveu a eletrônica de semicondutores, né? Em vez da gente ter, parecido com uma lâmpadazinha, a gente tem uma pedrinha pequenininha, né? Então, a gente junta pedrinhas uma na outra que desempenham, que conseguiam, a partir das propriedades físicas dela, né? Desempenhar o mesma funcionalidade eletrônica que aquelas válvulas grandonas. Isso permitiu que fosse muito mais rápido, a eletrônica muito mais rápida. E a partir dali, né, desenvolvidos os radares, tudo bem, resolveu o problema. Aquela eletrônica, você tendo ela na mão, você levou isso para outras coisas, né? A primeira coisa que foi desenvolvida foi o diodo, depois da guerra, o transistor, né? E aí não parou mais, chegamos até hoje aí, ó, né? Celular, toda uma eletrônica de semicondutores, né? Que permite que a gente faça. E que permite que a gente esteja conversando aqui, né? Através do meu computador e vocês aí, onde quer que esteja, né? Então, essa é a parte de ecolocalização que eu gostaria de falar. O que falta para a gente terminar esse tópico? Só para falar um pouquinho sobre fonação. Eu vou pedir 10 minutos de hoje para vocês para poder falar sobre a parte de fonação. Não é muita coisa, tá? E ela é relativamente... Quem quiser ir, pode ir, né? Só vou colocar aqui o nosso aparelho. Todo mundo que está aqui é responsável, de uma certa maneira, pela nossa forma de falar, né? Então, de novo, não vou ficar perdendo muito tempo com relação à fisiologia, né? Mas aqui a gente tem os pulmões, traqueia, né? Aqui eu já vou fazer a minha primeira pontuação. Os caras chamam de corda vocal, mas dá uma impressão errada falar de corda vocal. Vocês vão ver que a melhor, na minha opinião, a melhor forma é de chamar de pregas vocais, não cordas vocais, porque não são cordas. Quando a gente fala corda, a gente pensa que com nenhuma corda do violão. Então, eu penso que o ar passa no meu pulmão, quando eu estou falando, eu estou jogando o ar para fora, o ar passa pelas cordas vocais, fazem elas vibrar, e eu, de alguma maneira, através da ação de músculos né, e todo um sistema, eu consigo variar a frequência com que essas cordas vibram, né? E aí o som que sai, né, é devido a essa vibração das cordas vocais. E não é isso que acontece. Existem vários modelos, né? Existem vários modelos, mas o modelo que explica, né, a forma como a gente fala, né, mais aceito, não tem nada a ver com corda vocal, tá? Então, a gente tem aqui, né, todo o sistema com cavidade nasal, cavidade bucal com dente, língua, né? A parte de trás, né? A parte de cima, o palato, a parte de trás, a faringe, né? A epiglote aqui já formando junto com o sistema de cartilagens e tal, tudo mais, né? Que a gente chama de laringe. E na laringe a gente tem, né? As nossas pregas vocais. É muito fácil enfiar um cano ali com uma câmera, né, e tirar foto de tudo isso aqui. Os caras mandam câmera, né, para dentro da gente, isso é incrível, né, de tudo quanto é jeito. Então tá aqui a foto. Deixa eu clicar. Então, aqui você tem aqui, né, é um sistema de cartilagens, músculos, né,
e alguns pequenos ossos, né? E membrana, né? Aqui, exatamente aqui, né? Você tem as pregas, né? Não tem nada de corda. Olha bem para isso daqui, não tem nada de corda, né? Ela, enquanto a gente está respirando, né? Ela está na entrada ali do canal, né? No início da traqueia e tal, tudo mais. Então, ela se abre, né? Existem músculos que ela se abrem e tal, tudo mais, né? Então, essas eu prefiro chamar de pregas, para não dar essa impressão errada, né? Um desenhinho, então, né? Então, né, como é que funciona a gente falar? Tem um videozinho, deixei aqui de jeito, né? Então, esse aqui é um modelo que se chama de é, aerodinâmico mioelástico, tá? Já escrevo isso aqui. Vamos ver esse videozinho aqui rapidinho, tá? Então, ó, inicialmente, vamos colocar aqui o que está se repetindo. Inicialmente aqui ela está fechada. Aqui a gente tem aqui, onde está o meu mouse aqui, são as pregas vocais fechadas, né? Tem um sisteminha mecânico de músculos e ossos e ligamentos e tal, mantém ela fechada. E isso é elástico, tá? E aqui embaixo, né, é a traqueia. Então, quando eu vou falar, né, eu pressurizo, eu exalo, eu vou jogar ar para fora, só que ela está fechada. O que vai acontecer com a pressão do ar aqui nessa região de baixo, né? Debaixo desse cara que está aqui fechado, lá para dentro, né? A pressão vai aumentar, né? Então, à medida que eu exalo o ar, né? Expiro, né? A pressão aumenta porque ele está fechado. Só que ele é elástico. O que vai acabar acontecendo? A pressão, o ar vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, até o ponto em que as pregas ali, vocais, o que acontece com elas? Elas vão se abrindo até que ela se abre. Quando ela abre, né, o que acontece? O ar que está ali, estava ali preso, represado, escapa. Escapou, o que acontece com a pressão ali agora? Ali de baixo, agora a pressão, como o ar escapou, a pressão cai, a força diminui. Como a pressão cai e a força diminui, o que acontece com o sisteminha? Começa a se fechar de novo. Ele vai indo até se fechar de novo, né? Ele se fecha. E aí, opa, pulei aqui bastante. Ele volta a se fechar. Quando ele volta a se fechar, o ar represa de novo. A pressão começa a aumentar. E aí, o que vai acontecer? Ele se abre de novo. O ar escapa. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar, né? Eu vou desenhar aqui. Ele vai ficar abrindo e fechando à medida que eu estou tentando expirar o ar para fora. Então, ele vai ficar abrindo e fechando. Esse abrir e fechar, a frequência com que ele abre e fecha, né, vai gerar o quê? Pulsos de ar para fora, né? Isso, né? Qual é a frequência? Vai depender, né, da elasticidade, da tensão que eu coloco ali com o meu músculo ali, né, na região ali ali no sisteminha muscular ali que controla a abertura das pregas vocais, né? E da pressão que eu coloco com os meus músculos aqui do peito, né? Do diafragma, né? Coloco o ar para fora. Então, eu controlo essa pressão, controlo a musculatura, de tal maneira que vai sair pulsos de ar por ali, né? Esse abrir e fechar, galera, é da ordem de centenas de hertz, ou seja, ele abre e fecha, né, 400 vezes por segundo. 440, 600 vezes por segundo, depende de como eu coloco as coisas para funcionar. Isso tudo eu não penso para fazer, meu sisteminha, né? E aí? Mas, então quer dizer que essas frequências são as notas, né, que eu estou emitindo? A, I, né? São frequências diferentes?
Não, não para por aí. Vamos ver uma figurinha. E isso aqui agora que é complicado. Ele tem muita matemática nisso, mas eu só vou contar a história para vocês. Cara, tem vários modelos. Esse é o modelo mais aceito. Então, como é que vai ser a pressão do ar que está saindo, né? A partir aqui, ó, está saindo de dentro da traqueia e então tá vendo pulso, né? De ar. Ora a pressão aumenta e sai, a pressão aumenta, escapa, aumenta e escapa. Então a pressão, né, vai variando aos pulsos. E aí vem a historinha. Esses pulsos, né, correspondem ao quê, né? Eles têm uma certa periodicidade, né? São pulsos que vão se repetir, né, no tempo. Então, eles se repetem no tempo, eles são periódicos. Aí vem um camarada, lá da virada do século XVIII para o século XIX, um francês, Jean-Baptiste Laplace. Desculpe, Jean-Baptiste Fourier, confundi com o cara do colega dele, que também fez a mesma coisa. Na verdade, o Laplace questionou, o primeiro que fez foi o Fourier, aí o Laplace veio e falou assim, não tá muito bom esse trem aqui não. Aí eles juntos trabalharam e melhoraram, né? Então esse camarada aqui é o Fourier, que é o cara que, na verdade, comandou, ele viveu, né, em 1768, nasceu em 1768 e morreu em 1830. Tá? Matemático, físico e tal, né? Nessa época não tinha essa separação. E o que que ele demonstrou matematicamente? Ele demonstrou que qualquer pulso periódico, né, ele pode ser decomposto, ele pode ser separado na soma, né, de ondas, um pulso periódico no tempo, né, em ondas com diferentes frequências. Então, o que significa isso daqui? Então, que eu tenho frequência que tem amplitude, intensidade. Esse cara que está aqui é a soma de todas essas ondas com diferentes frequências, com diferentes amplitudes. Quando você soma todas essas ondas, a mistura dessas ondas, lembra que ondas se somam, elas vão interferir umas com as outras? Com diferentes frequências, com diferentes intensidades, amplitudes, a soma delas dá esse pulso que está aqui. Então, de trás para frente. O pulso, ele é composto, na verdade, por uma soma de ondas de diferentes frequências com diferentes amplitudes. Jóia. Parou por aí. Aí vem o quê? A resposta da cavidade, toda essa cavidade que está aqui. A onda que vai passar por aqui é esse cara que todo mundo que está aqui, a cavidade, ela funciona como um tubo. E a onda sonora que está saindo por aqui, está passando por toda essa cavidade aqui, né? A nasal, a bucal e tal, tudo mais, né? Está presa. Se ela está presa, ela vai ter então o quê? Né? A onda vai ter uma frequência natural de vibração. A cavidade como um todo, né? Vai ter uma resposta em frequência. Vai ter frequências que vão estar mais perto da frequência natural de vibração. Só que não é uma coisa assim amarrada, é essa frequência porque o trem é muito complexo. Então, a cavidade, toda a cavidade, né, aqui, né, faringe, boca, céu da boca, né, bucal, dente, lábio, nasal, tal, vai corresponder a uma resposta em frequência específica, que eu controlo, variando a língua no céu da boca, o som passando também pelo nariz, ou não passando pelo nariz, aqui, tá? Então, vario a cavidade, e aí o que acontece? Essa resposta da cavidade, ela vai modular, ou se preferir dizer, ela vai filtrar, né, aquelas componentes de frequência dos pulsos. Ou seja, a resposta ela vai favorecer determinadas frequências do pulso. Então, quando eu estou falando, ele está dando os pulsos. Lá, eu vou variar a cavidade de tal maneira para selecionar esses pulsos. E aí, no final das contas, o que acontece?
A soma de todos eles do jeito que estão aqui, dão esses pulsos no tempo. Agora, modulado pela cavidade fono... sei lá como é que eu vou falar isso. Fonatória, né? Vai me dar agora, no tempo, um camarada que é bem diferente dos pulsos, que eu modulei. Né? Galera, só para vocês terem uma ideia como é impressionante isso, eu separei um outro videozinho aqui, né? Que é uma... Eu não sei se vocês vão escutar, vou colocar bem alto, depois eu deixo o link. São imagens tiradas por ressonância magnética, tá? Enquanto as pessoas falam, enquanto as pessoas cantam, tá? Vocês verem aqui, tem toda a cavidade, como é que vai variando a cavidade. É em inglês, né? Aqui é a língua. Quando ele... Olha, eu gostaria de mostrar isso aqui. Quando ele emite uma nota grave, o que ele tá? Ele abriu a cavidade. Quando ele aumentou o tamanho da cavidade, o que acontece com o comprimento de onda permitido ali também? Aumenta, né, o comprimento de onda. Aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Ele, né? Se eu quero um som mais agudo, né, eu tenho que diminuir o tamanho da cavidade. Né? Bom, gente, é isso. Obrigado pela paciência de vocês hoje, estendi um pouquinho, né? Com isso eu termino esse tópico. É bastante complexo, tá? A parte de fonação, tá? Mas eu só contei a historinha para vocês. Se alguém quiser conversar um pouquinho mais, transformada de Fourier, análise de Fourier, né? É um tópico que em matemática e em física a gente usa muito, na verdade, né? Para vocês, claro, talvez seja uma coisa mais complicada. Mas o mais importante é entender que, né? De novo, a fonação algo que tem a ver com ressonância de uma cavidade, né? Isso tem a ver com modos normais de vibração. Gente, um abraço para vocês. Obrigado. Então,